como o texto bíblico escrito há 2.500 anos combate a ideia de teologia da prosperidade. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo para vocês aí mais um texto, um roteiro, fizemos uma análise, fizemos um estudo, fizemos um resumo e agora vamos apresentar para vocês, hoje nós estamos chamando de Livro de Jó. E é claro, faço aquele convite bem especial, vem comigo. A história de Jó, um homem justo, fiel e paciente, está presente na tradição oral de povos do Oriente Médio há cerca de 4.000 anos. Em algum momento entre os séculos 6 e 5 a.C., contudo, essa história foi redigida em hebraico na versão que está presente até hoje no Antigo Testamento da Bíblia. Entre os especialistas, é consenso que se trata de um conteúdo mítico, uma fábula que pretende deixar uma mensagem e, curiosamente, essa mensagem bíblica é justamente o oposto do que defende a teologia da prosperidade, ideia encampada por muitas igrejas evangélicas neopentecostais hoje. Porque Jó foi da riqueza à pobreza e permaneceu fiel a Deus. A narrativa, portanto, ilustra o problema da teodiceia, emprestado do conceito do filósofo alemão Gottfried Leibniz, de 1646 a 1716. Justifica a justiça de Deus em um contexto de humanidade que está sofrendo. Jó não pode ser considerado um personagem histórico, e sim uma personificação teológica. A experiência de Jó serve como uma referência para mostrar como o tipo de teologia pode ser relacionada facilmente a esta prática da recompensa. Essa teologia é costumeiramente denominada de teologia da retribuição. Para a teologia da retribuição, Deus concede a riqueza para alguns e a pobreza para todos os outros. A partir dessa premissa, os ricos são ricos e continuarão ricos porque eles são justos, enquanto que os pobres são pobres e possivelmente continuarão sendo pobres porque eles não confiam na justiça de Deus, ou ainda pior, porque eles são pecadores. Jó, por meio de seus discursos, busca dar uma resposta às questões fundamentais presentes no texto bíblico, considerando esse tipo de teologia. A experiência de Jó proclama desde o início que não há relação alguma entre pecado e sofrimento e entre virtude e recompensa. A leitura de Jó é algo complexa, que ressoa sociológica e religiosamente até os dias atuais. Temos uma corrente muito presente no movimento pentecostal, que é a teologia da prosperidade, a ideia de seja fiel a Deus e seja rico. É como se fosse automático, se você for fiel a Deus, ele é obrigado a abençoá-lo. O livro de Jó vai por uma direção contrária. Jó foi fiel a Deus a vida toda, Deus o abençoava. Mas quando Deus foi desafiado por Satanás, ele tirou tudo de Jó. Talvez essa seja a grande lição da história. Você continuar fiel a Deus mesmo passando por dificuldades. Porque ter fé enquanto tudo vai bem é lindo e maravilhoso. Mostrar fé e fidelidade a Deus, mostrar que ainda continua crendo na justiça e na sabedoria de Deus, mesmo em meio a dificuldades, talvez essa seja a questão. Vamos conhecer um pouquinho a história de Jó para quem por acaso esqueceu ou não lembra? Segundo o relato, Jó teria sido um homem que vivia na terra de Uz, um local nunca identificado ao certo. Ele seria casado com uma mulher árabe cujo nome não é mencionado. Era um homem rico, dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Ele teria sido pai de 7 filhos e 3 filhas, e senhor de muitos servos. No texto bíblico é dito que este homem era maior do que todos do Oriente, e um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal, literalmente. O entendimento mais comum é de que o livro seja a história tradicional original com um grande enxerto poético. As diferenças de vocabulário, de estilo, de tradição cultural e até mesmo de ideias religiosas, de teologias distintas, mostram que essa obra, na verdade, foi composta por muito tempo. Não é uma obra produzida em um único momento histórico, é uma coxa de retalhos. Isso já traz evidências de que o texto foi ressignificado ao longo do tempo, pois não é produto de um único tempo. A história de Jó é de um drama universal, uma história conhecida no Oriente Médio por volta de 2.000 anos antes de Cristo, muito provavelmente contada nos mais variados lugares. Uma história que encampava problemas universais como o problema do mal, do sofrimento, da dor, do relacionamento do homem com Deus, da riqueza e da pobreza. Provavelmente, por volta dos séculos 11 ou 10 a.C.,
essa história foi incorporada pelos hebreus e passou a ser recontada pelos israelitas, ainda de maneira oral. O cerne da história está nos capítulos 1, 2 e 42 do que a gente tem hoje como o livro de Jó. Ou seja, essa história mais fundamental, digamos assim, é o que está nos 2 primeiros e no último capítulo do relato bíblico depois canonizado. Esta versão bastante resumida é o núcleo do que a gente tem hoje. Foram mais de 500 anos dali em diante para que o texto se tornasse escrito da maneira como conhecemos. O que pode ser considerado histórico é sim o período em que o livro provavelmente foi escrito. E nesse sentido, estamos ao redor do pós-exílio, isto é, 450 a.C., período no qual o poderosíssimo Império Persa dominava o mundo conhecido da época, inclusive a região onde se encontrava o povo da Bíblia. E aí, pessoal, já conhecia a história de Jó? Então, continue aqui. Eu achei interessante, né? Que ele diz que é um conteúdo mítico, é uma fábula, né? Uma história que quer trazer um ensinamento, quer mostrar algo para que a gente possa aprender com ela. E outra coisa interessante é essa oposição da história com o que é defendido pela teologia da prosperidade, né? Uma corrente, principalmente das igrejas evangélicas pentecostais, né? Que defendem a riqueza, né? A obediência a Deus. Se você fizer o que Deus quer, você vai se dar bem, você vai ser rico. Que é essa prática da recompensa. Faça isso e Deus vai te recompensar. Quer dizer, há um interesse, né, por trás. Outra coisa que me pegou nessa parte aí do texto é quando diz que Deus concede a riqueza para alguns e a pobreza para todos os outros. Olha que coisa mais interessante de se refletir, né? De se pensar sobre isso. E a ideia de que se tinha de que os ricos são ricos porque são justos e pobres são pobres porque eles não confiam na justiça de Deus. São pecadores. Olha que preconceito, né? Que discriminação. Só que a história de Jó, ela traz justamente essa ideia de que não há relação entre pecado e sofrimento, entre virtude e recompensa, né? E importante deixar o destaque dessa ideia do combate à teologia da prosperidade, né? A ideia do seja fiel e seja rico. E aqui Jó mostra, né? A história de Jó mostra essa ideia de você continuar sendo fiel a Deus mesmo passando por dificuldades. E aí o texto fala uma coisa que me marcou também, que é fácil ter fé enquanto tudo vai bem. É lindo e maravilhoso, como o texto diz, né? Quer dizer, quando tudo vai bem, a gente acredita em Deus, né? Tem fé nele. Agora, quando as coisas começam a dar errado, pelo menos na nossa visão, aí as coisas já começam a se abalar, né? E aí, essa questão de que o livro de Jó não é uma obra produzida em um único momento histórico. Quer dizer, foi se construindo ao longo do tempo, né? Se consolidando, né? E a história por trás, né, do livro de Jó, né, é o problema universal, o problema do mal, do sofrimento, da dor, do relacionamento do homem com Deus, da riqueza e da pobreza. Esse é o que eu pude tirar até agora dessa primeira parte do texto. O que é que vocês acharam aí? Deixe o comentário de vocês. Eu já conheci a história do livro de Jó, já conheci a história de Jó.